Hoje em Hot Works Garage, o nosso destemido mecânico irá desvendar os mistérios da bobina de ignição e ajustar o ponto do motor 1600 refrigerado a ar. Mas com toda essa alta voltagem cercando a oficina, será que ele conseguirá sair ileso sem levar um choque daqueles? Aí pessoal, tranquilo com vocês? Tudo joinha? Antes da gente fazer o ajuste do ponto do motor, eu vou passar um pouquinho de teoria sobre como é que funciona a bobina de ignição. A bobina de ignição ela é um transformador, ela transforma baixa voltagem em alta voltagem. Fiz um desenho aqui no quadro, tá, da bobina de ignição. Então, linha 15 ou positivo, 15 pós-chave, positivo pós-chave, linha 1 e negativo. Esse é o primário da bobina. O primário, então, ele vem um fio um pouquinho mais grosso, todo esmaltado, e ele é uma espira que vai sair do positivo para o negativo. O secundário da bobina, ela é enrolado num ferro, né? Um ferro chamado ferro silício. Ele tem muitas voltas, tá? De um fio esmaltado bem fininho, que sai do borne principal do secundário, e ele é aterrado. Aqui está na linha 1, mas o circuito primário e o secundário eles não têm contato entre eles. Eles estão apenas aterrados num ponto comum, que no veículo é a massa do carro, né? Como o negativo está aterrado na carroceria, o negativo é um ponto comum. Todos os consumidores eles vão ter o seu retorno, vai ter o aterramento pela carroceria do carro. E aqui os engenheiros desenvolveram dessa forma para aterrar o positivo e o negativo ocupando menos espaço. A gente tem então que o primário ele tem de 200 a 300 voltas ao redor desse ferro, né, e por sobre o enrolamento secundário. E o secundário tem de 15.000 a 20.000 voltas. Então tem um ferro de 15.000 a 20.000 voltas de um fio esmaltado bem fininho, que é o secundário, e o primário por volta, um fio um pouco mais grosso, esmaltado, fazendo o circuito, ok? Existe uma relação volt-volta, tá? Para cada volta que a gente tem num circuito secundário, aumenta-se 1 volt. Então, se a gente tem em torno de 15.000 voltas do secundário, a gente vai ter 15.000 volts, porque ela é um transformador. Se a gente tem 20.000 voltas do secundário enrolado em torno desse ferro, a gente vai ter 20.000 volts, tá? Então, basicamente, o que acontece na bobina é, eu jogo o positivo aqui no primário, o positivo vai passar, vai enrolando e vai terminar no negativo que está aterrado. Quando a gente tem energia no primário, a gente vai criar um campo magnético aqui dentro. Lembrando que essa bobina tem um óleo dentro dela que faz a refrigeração, tá? Então ela é refrigerada com óleo interno. Então existe um campo magnético aqui dentro que agora eu tenho energia no primário. No momento em que eu desligo o primário, tiro o cabo, por exemplo, do negativo ou do positivo, vou cortar então a energia no primário e vou interromper esse campo magnético. Quando eu interrompo esse campo magnético, automaticamente vai surgir um pulso de energia no secundário. Ele vai passar essas 20.000 voltas que ela tem e vai aumentar para 20.000 volts, vai sair então uma energia, uma alta voltagem de 20.000 volts aqui na bobina, tá? No secundário. Então é assim que ela transforma baixa voltagem em alta voltagem. Eu tenho aqui a minha bateria, o que eu vou utilizar é uma chavinha para chavear, fazer de conta que é o platinado, abrir e fechar. Então eu vou puxar a chavinha para cima e energizei essa bobina que está aqui, esse transformador. Agora ela tem energia no primário. E eu vou pegar o cabo de alta tensão e vou aproximar do massa, do negativo. E eu vou desligar a chavinha, cortando a energia primária que está circulando então no primário, a energia que está circulando no primário. Quando eu desligar, surgiu a correntezinha lá no cabo de vela. Ligando e desligando o primário. Eu tenho aqui então uma bobina, essa aqui eu cortei, tirei o óleo dela para mostrar para vocês o formato real da bobina. Aqui está o ferro silício. São várias chapinhas
colocadas uma do lado da outra remontada. Aí a gente tem o circuito então primário aqui, sai de um borne e do outro da bobina. O fio vai dar várias voltas em torno de do enrolamento secundário que já está aqui dentro, ó, muitas voltas, e o fio mais grosso passando por fora. Então a gente tem o primário e o secundário da bobina. Então essa aqui é a forma real de uma bobina de ignição. Então o transformador que a gente utiliza então nos carros mais antigos aí, né, com ignição convencional ou com um módulozinho, né, o sistema é semelhante. E a gente tem então uma medição de resistência, né? No primário deve ficar em 0,3,5 a 0,3,9 ohms de resistência. E no secundário a gente vai ter de 4.500 a 7.000 ohms medido no secundário. Ok? Vou selecionar o multímetro então em 200 ohms e vou fazer a medição do primário, entre o positivo e o negativo. E nós temos uma medição de 0,3,9, igual está lá no quadro. Aqui a gente tem uma medição bacana. Entre o primário e a carcaça tem que dar infinito, não pode ter contato nenhum. Ó, não existe passagem, então o multímetro fica no 1. E entre o secundário e o primário, nós vamos ter uma medição de... Eu tenho que jogar para 20.000 aqui, porque a gente vai ter uma escala de até 7.000 ohms. 7.000,